E talvez nunca tenhamos vivido na história um momento de tanta imoralidade sexual como temos vivido na atualidade. E esses foram os principais pecados de Sodoma e Gomorra. E eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, não sejam carpinteiros de Noé. Não sejam como os filhos de Ló. O pastor Samuel Bastos compartilha uma mensagem muito importante. E o meu apelo para você é, fica até o final do vídeo, tá bom? Porque a mensagem que ele compartilhou é uma mensagem para os dias que nós estamos vivendo, tá bom? E eu vou deixar o link da mensagem completa aqui nos comentários ou na descrição para que você possa acompanhar o canal a qual o pastor Samuel Bastos compartilha sermões todas as semanas, tá bom? Então que Deus ele te abençoe de forma especial. Não sai do vídeo, fica até o final, acompanha aí. Estamos vivendo, na atualidade, um momento de consumismo desenfreado, de cobiça, um momento de uma tremenda avareza, e talvez nunca tenhamos vivido na história um momento de tanta imoralidade sexual como temos vivido na atualidade. E esses foram os principais pecados de Sodoma e Gomorra. No livro de Ezequiel, se não me falha a memória, no capítulo 23, está escrito que fartura de pão e ociosidade foram os principais pecados de Sodoma e Gomorra, juntamente com a imoralidade. E esses pecados se avolumaram. E esses pecados clamaram por uma manifestação de julgamento da parte de Deus. Finalmente nós temos a quarta coisa, que é tipológica. Qual que é? O elemento surpresa. O elemento surpresa. Noé passou 120 anos falando sobre uma chuva, que daquele tempo era difícil crer, porque nunca havia chovido, como Noé estava pregando. As pessoas olhavam para Noé e zombavam. Por que zombavam? Porque o racionalismo da época dizia assim, isso não vai acontecer. Era o racionalismo avaliando. O humanismo tentando se contrapor à palavra de Deus. Agora, queridos, a palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé, ou seja, repentinamente o dilúvio caiu. Sabe o que a Bíblia diz? Quero que vocês abram a Bíblia em 2 Pedro 2, verso 5. Vamos ler. Esse verso é muito interessante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz a palavra de Deus da seguinte forma. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O dilúvio caiu de forma repentina. E pasmem vocês, o dilúvio foi um negócio pavoroso. Até hoje nós temos muita gente, especialmente da pseudociência, tentando negar o dilúvio de todas as formas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Assim como a pregação de Noé foi questionada, a palavra de Deus tem sido severamente questionada e avaliada pelos ditames da razão. Mas eu quero dizer para a minha amada igreja, queridos, que a revelação, ela não está submetida aos critérios finitos da razão humana. Quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, esse é um evento também questionado na atualidade. O povo de Sodoma estava tranquilo na sua vida, na sua fartura, eles eram ricos, estavam vivendo um momento de prosperidade material sem precedentes. Até que veio fogo sobre eles. Está escrito na Bíblia. E Pedro, no mesmo capítulo 2, verso 6, diz assim, e reduzindo as cidades, a cinza, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. A destruição de Sodoma e Gomorra se tornou um tipo da surpresa, que será o segundo advento. E o que a Bíblia diz sobre o segundo advento como elemento surpresa? 1 Tessalonicenses. Capítulo, você pode até botar o dedinho marcando aí em Pedro, porque nós vamos voltar para aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 diz da seguinte forma. Olha, quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhes sobrevirá o que, irmãos? Repentina destruição. 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Assim será o dia da vinda de Jesus. E no capítulo 3 de Pedro, 2 Pedro 3, verso 10, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos ardendo se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, a mensagem de hoje é muito simples, e ela serve apenas para nos lembrar de um detalhe. Muitas pessoas já não creem mais na vinda de Jesus. Muitas pessoas não creem. Mas eu quero lembrar para vocês que nós somos adventistas do sétimo dia. O sétimo dia nos lembra da protologia, do começo, da criação. Mas a palavra adventista significa aqueles que aguardam o advento de Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a nossa bendita esperança. E eu quero terminar lendo Romanos capítulo 11, que diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Você percebe que o apóstolo São Paulo ele está praticamente repetindo o que os antediluvianos diziam, faziam? Paulo está dizendo assim: não façam o que eles faziam. Não vivam na orgia, na bebedeira, na comilança intemperante, na desorganização do seu corpo, da sua saúde. Cuidem com isso, porque nós estamos vivendo momentos que antecedem a vinda de Jesus, mas revestivos do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu gosto muito desses versos de Paulo, porque, irmãos, ele começa dizendo para nós, da seguinte forma: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Nós conhecemos o tempo. Nós conhecemos o relógio de Deus. Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: Cristo está vindo. O Senhor Jesus está voltando, Ele está vindo, está chegando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. A menos que nós estejamos cegos e que não estamos fazendo a leitura do que está acontecendo ao nosso redor. O mundo está maduro. O cenário escatológico está caminhando de forma rápida para a preparação dos últimos acontecimentos. E as últimas coisas vão acontecer numa velocidade maior do que nós estamos imaginando. E eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, não sejam carpinteiros de Noé. Não sejam como os filhos de Ló. Ló teve vários filhos que morreram queimados em Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque amaram demais aquele lugar. A esposa de Ló saiu de Sodoma e Sodoma não saiu dela. No caminho da libertação, ela olha para trás apaixonadamente, com saudade do mundo. E aí foi a sua perdição. Talvez nessa noite eu esteja falando para pessoas que estão na igreja, estão desanimadas, estão desalentadas, estão decepcionadas com algum líder, estão chateadas com o pastor Samuel. Talvez estejam olhando para a igreja adventista, dizendo assim: eu já não acredito mais, não posso mais permanecer. Você está num caminho perigoso. Não faça isso. Não haja como a mulher de Ló. Renove seu comprometimento de fé com o Senhor Jesus, com a sua palavra. Os carpinteiros de Noé trabalharam na arca, entraram na arca, aplainaram a madeira, ajudaram a calafetar, passaram 120 anos ali ouvindo Noé, se beneficiando da pregação, da amizade, do companheirismo,
Mas no final, irmãos, somente a família de Noé entrou na arca. E isso é advertência para nós outros. Assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser nos dias da vinda do Filho do Homem.